Agora que nós já conhecemos as principais propriedades da música, a nota musical, a melodia, a harmonia, o ritmo e o timbre, vamos continuar falando sobre música, mas agora com o olhar da matemática. Falaremos agora sobre a relação entre o som e a função seno. Na matemática, uma onda sonora pode ser representada em um gráfico onde o eixo x indica o tempo ou a duração do som, enquanto o eixo y exibe a variação da onda sonora no ar. A onda sonora mais simples que existe pode ser descrita através de uma função matemática conhecida como função seno. O som produzido por uma função seno é chamado de puro, pois é um som que não possui componentes harmônicos. Veremos mais adiante o que são componentes harmônicos. Vamos agora entender duas propriedades da onda sonora produzida por uma função seno: amplitude e frequência. A amplitude da função seno é o valor do deslocamento máximo em relação à posição de repouso no eixo y, nesse caso, o intervalo AB. Isto é, a amplitude é a variação da intensidade das ondas sonoras no ar. Quanto maior for o seu valor, mais intenso será o som. Vamos agora ver e ouvir o som de uma função seno e observar as alterações em sua amplitude. Como dissemos anteriormente, quanto maior a amplitude, mais intenso é o som. A variação da amplitude em relação ao eixo x entre o intervalo CD representa um ciclo, que se repete ao longo do tempo. O número de ciclos que acontecem por segundo chama-se frequência e é medido através de uma unidade chamada Hertz. Vocês sabiam que os humanos só são capazes de ouvir sons com frequências entre 20 e 20.000 Hz? Vamos agora ver e ouvir o som de uma função seno e observar as alterações em sua frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Você sabia que existe um objeto que produz uma onda sonora muito semelhante ao som gerado pela função seno? Pois é, esse objeto se chama diapasão e foi inventado no século XVIII. Ele produz praticamente uma onda fundamental igual à função seno, isto é, com baixa quantidade de harmônicos. Chegou a hora de falarmos sobre os harmônicos. Na realidade, a maioria dos sons que escutamos é uma mistura de várias ondas sonoras com diferentes frequências. Os sons produzidos por um violão, ou mesmo o som da nossa voz, possuem várias frequências ao mesmo tempo. A frequência mais baixa é chamada de frequência fundamental, ou onda fundamental. Ela é considerada a frequência da nota musical. O som complexo é igual à soma da onda fundamental e suas ondas harmônicas. As frequências harmônicas são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Vamos ouvir agora o som de uma onda fundamental e, logo em seguida, o som de seus componentes harmônicos, que são ondas secundárias. Agora, nós explicaremos o que são acordes e como os acordes estão relacionados à harmonia da música. Também veremos que os acordes podem ser consonantes ou dissonantes. O acorde é a combinação de 3 ou mais notas musicais tocadas ao mesmo tempo. A ciência musical que estuda os acordes e a relação entre eles é chamada harmonia. Vamos ouvir como soa o acorde de Dó maior. Ele é composto pelas notas Dó,
Mi e Sol. Os acordes podem ser classificados como consonantes ou dissonantes. Acordes consonantes são aqueles cujas notas se completam. Em contrapartida, acordes dissonantes são aqueles cujas notas não se completam. Mas como podemos saber se um acorde é consonante ou dissonante? Bom, para responder a essa pergunta, vamos observar agora um acorde consonante. Nesse acorde, são tocadas as notas musicais Lá, Fá sustenido e Ré. As notas que ouvimos formam um acorde consonante porque a onda sonora do Ré passa por 2 ciclos completos, enquanto a onda sonora do Fá sustenido passa por 2 ciclos e meio e, finalmente, a onda sonora do Lá passa por 3 ciclos completos durante o mesmo intervalo de tempo. A essa sincronia de ciclos chamamos de consonância. A consonância nos soa naturalmente agradável. As notas que compõem os acordes dissonantes não possuem uma relação matemática conforme observada nos acordes consonantes. Vejamos as ondas com frequências 261 Hz, equivalente a Dó, e 494 Hz, equivalente a Si. Como podemos perceber, as ondas sonoras estão fora de sincronia, quase nunca coincidindo. Uma dissonância não soa tão agradável quanto uma consonância. Vamos falar agora sobre os fundamentos da escala musical. Para entender como funciona uma escala musical, primeiro temos que entender o conceito de oitava na música. Este conceito está relacionado com a frequência das notas musicais. Se observarmos a imagem, vamos perceber que um piano tradicional possui 7 oitavas inteiras. Vamos ouvir o Dó de cada oitava. Reparem que o valor da frequência das notas musicais que ouvimos dobra quando subimos uma oitava ou cai pela metade quando descemos uma oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si são as 7 notas musicais que compõem a escala musical mais popular entre os músicos, a escala diatônica. Você sabia que a escala diatônica foi descoberta por um matemático grego chamado Pitágoras? Ele percebeu que quando uma corda esticada é colocada em vibração, ela produz um determinado som. Pitágoras, então, colocou seu dedo no ponto central da corda e percebeu que um novo som era produzido. Os dois sons não eram exatamente iguais, mas tinham uma certa semelhança. Hoje, sabemos que esses dois sons são a mesma nota musical, em oitavas consecutivas. Por esse motivo, ao multiplicarmos a frequência de uma nota por 2, obtemos a mesma nota musical, uma oitava acima. Empolgado com essa nova ideia, Pitágoras resolveu reduzir o comprimento da corda conforme as seguintes frações: 2/3, 3/4 e 4/5. Após colocar o dedo nesses pontos, ele percebeu que a vibração do comprimento restante da corda produzia os sons que hoje nós reconhecemos respectivamente como Sol, Fá e Mi. Depois de testar outros intervalos, Pitágoras acabou por descobrir as 3 notas musicais restantes: Ré, Lá e Si. Essas notas foram descobertas nas seguintes frações da corda: 8/9, 3/5 e 8/15, respectivamente.
Vemos aqui as frações do experimento de Pitágoras, com suas notas musicais correspondentes: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vocês já ouviram uma música em um monocórdio? Para finalizar a parte de matemática e música, vamos falar sobre o ritmo. O ritmo pode ser definido como a forma musical de organizar os sons e as pausas sonoras enquanto o tempo passa. O ritmo está estritamente relacionado com o que conhecemos como andamento. O andamento, medido em batidas por minuto, BPM, é responsável por determinar a velocidade com que uma música deve ser tocada. Assim, o mesmo ritmo pode ser executado em um andamento mais lento ou em um andamento mais rápido. Vamos ouvir exemplos de uma mesma melodia executada em diferentes andamentos. Primeiro, com 180 BPM. Agora, com 240 BPM. Você sabia que em 1812 um relojoeiro holandês inventou um objeto para determinar o andamento de uma música? O metrônomo é usado por instrumentistas para manter a regularidade ao longo da música, determinando a quantidade de batidas que ocorrem por minuto. Um metrônomo mecânico funciona assim. Encerramos aqui a parte de matemática e música.